Reflexão e ação, com debate aqui sobre voto nulo e as eleições. Então vamos agora, eu até esqueci na apresentação, mas tem um pessoal que já tem algum envolvimento em algumas organizações ou entidades assim. Eu queria que vocês falassem, vocês trouxeram um panfleto, né, do Não Se Anule, né? É um blog, né? Então, ô Fernando, deixa eu só dar uma opinião aqui do Felipe Lobo, que eu acabei não falando no outro bloco. O pessoal tava falando aí, fazendo uma contextualização aí de política e tal, do PT, e ele tava falando aqui, né? Ele tá acompanhando aí, manda um abraço pra ele, pro Cadu, a BKCIS, que também tá acompanhando. Deu um toque aí falando que o som aí do pessoal que tava falando tava um pouco baixo, eu aumentei aqui. Aí o Felipe Lobo, a opinião dele, né? Políticos são todos iguais, só se preocupam com números e prometem o que não podem cumprir. Isso quando não usam as secretarias como trampolim, incluso os do PT, que de certa forma são tão burocratas quanto os da direita, com as mesmas picuinhas. Foi essa a opinião dele, do Felipe, que tá aí na sintonia e tá devendo aí voltar aqui pra rádio, hein, ô Felipe? Aparece aí. Felipe. Cola aí, Felipe. Então, tem esse blog, né, que vocês mantêm. Como é que é o esquema do blog e tal? Bom, a gente resolveu fazer esse blog. Porque a gente viu que realmente várias pessoas, nosso convívio, estão com essa mesma ideia, né, do porquê votar nulo, do porquê conscientizar a população pra gente fazer uma mobilização mesmo. E a gente foi juntando essas ideias, foi juntando e vendo que não podia ficar só nas ideias, obviamente, né, já que a gente tá falando aqui justamente de mobilização. Então é uma forma que a gente achou de justamente passar essa ideia e fomentar mesmo a mobilização social. Então o blog aí, para quem quiser conhecer, é nãoseanule.blogspot.com. É aberto para comentários, para participação. Quem quiser dar um toque lá, dar opinião também, fica à vontade. Legal. E o Pedrinho também, né? Pode falar. Então, só pra falar, tipo, a questão do teu blog também é que é uma forma de divulgar textos, né? Que o texto em si, ele tem pelo texto a gente consegue passar algumas informações que falando no ativismo, no lambi-lambi talvez não tenha, é uma informação a mais, assim, que você pode adquirir. É uma ação direta a mais, assim, algo complementar que a gente tem no blog também pra ajudar. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer colagem ou quando a gente vai passar panfleto, ele tem o blog também pro pessoal acessar, né? Quem tiver curiosidade, ir lá, acessar, tirar suas dúvidas, ler melhor o texto pra ter uma quantidade a mais de informação também, né? Uma questão de divulgação de texto, divulgação de uma ideia, tipo, um pouco mais factível, assim, mais fácil de entender, que não seja aquela coisa mais rápida, que é um panfleto, que é um lambe, assim, entendeu? Então uma coisa mais concreta, assim, pra poder assimilar melhor a ideia, conhecer melhor também. E como é aberto para comentário, participar, né? Trocar ideia com a gente também, que, tipo, críticas e sugestões é sempre bem-vindas, assim, é bom até mesmo... Né? Necessário, até mesmo pra gente crescer na nossa ideia e pra divulgar mais, né? A gente precisa conhecer o que tá rolando na cabeça de outras pessoas, assim, né? Então o blog é totalmente aberto até mesmo pra quem quiser chegar lá e falar, ó, tem alguma coisa errada no texto aqui, eu não achei legal. Se quiser conversar com a gente, assim, a gente também, o texto não é fixo, né? Se a gente vê que a ideia pode acrescentar, é só chegar lá, trocar ideia com a gente, que a gente vai ser super receptivo, assim, pra mudar o texto também, tá bom? Mas uma outra coisa interessante de se ter o blog é que as pessoas podem entrar em contato com a gente. Tem outros grupos que também estão pensando no voto nulo, ou estão pensando, existe política para além do voto, e estão organizando várias ações diretas para acontecer no dia das eleições, né? Então esse intercâmbio, até para poder organizar ações simultâneas em várias cidades, eu acho que é bem bacana. Até falar as organizações que o pessoal daqui fazem parte, né? A Aline faz parte do Rizoma, né? Também, se quiser falar um pouco do Rizoma, como que tá organizado, uma tendência estudantil, né? E tal. O Rizoma é um coletivo tendência autônoma libertária estudantil lá da USP. Enfim, quem quiser mais informações pode entrar no site, mas o Rizoma, ele tá defendendo, existe política para além do voto, né? Essa é a posição do coletivo. E, enfim, quem quiser conhecer mais, as nossas reuniões são abertas, o coletivo é construído de forma horizontal.
E tem todas as informações no site do Rizoma. E a gente estava discutindo aqui antes também, o Pedrinho e o Mal, eles também participam do Tapativismo, né? Também, se vocês quiserem divulgar, falar como funciona. O Tapativismo é um coletivo que surgiu dentro da cena punk anarquista. E a nossa intenção mesmo é abrir um diálogo com a população para passar as informações e trocar ideias sobre a nossa participação na política atual também, e também dentro do movimento punk para fazer as críticas necessárias para que o movimento também não caia em contradições ou os fortifique, né, para a gente poder se fortificar também. Também temos um blog, né, quem quiser conhecer o tapaativismo.blogspot.com. Também é livre aí para o pessoal da palavra que quiser. O Anthony também faz parte do lixo litorâneo, né? Se ele quiser divulgar aí o lixo, agora estão divulgando entrevistas também, vídeos, pode falar e usar o espaço. Isso moderno também, tem um blog que não é só um blog, é uma crew, né, da galera aqui da Baixada, que é focar em subcultura dentro da Baixada Santista. A gente divulga as festas, as gigs que rolam, o blog é antifascista, tem a galera punk, tem a galera skin aqui da Baixada. A gente tá sempre falando dos rolês que acontecem, provavelmente a gente vai estar fazendo as gigs também da lixo também. E agora, acho que já pro fim do mês vai estar sendo a entrevista com a Agrotóxico, já tá sendo lançado, e um texto aí pra estar abrindo os olhos sobre a cultura skinhead a população, entendeu? Porque o blog é aberto, a gente não foca em política. Bom, obrigado. Eu posso dar mais um informe? Pode falar. Eu queria convidar todo o pessoal libertário e autônomo, enfim, para o 3º encontro de estudantes libertários que vai acontecer em Marília, no feriado do dia 12 de outubro. E quem tiver interesse, pode procurar lá no Facebook a página do evento e ajudar na construção do 3º encontro libertário. O primeiro encontro foi aqui em Santos, foi bem legal. Tem uma galera da rádio, a gente participou, foi bem interessante. E que surjam mais tantos outros encontros e que o movimento estudantil de caráter libertário consiga construir coisas muito boas aí pro futuro, né? Então, retomando aqui o debate, tem alguma pergunta aí de algum camarada? O Fernando tinha feito uma pergunta aqui. A Cris tem pergunta? A Cris vai falar aqui agora. Vai, a Cris tá de embromation aqui, tá com vergonha de falar, então agora ela vai falar. Não, a gente tava, porque eu tava lá fora, né? Desculpa, pessoal, boa noite, galera, participando de outra conversa, né? Eu entrei meio aqui. Mas hoje a gente resolveu panfletar, assim, uns panfletos de vote em ninguém e tal, porque ninguém vale nada, não presta. Fizemos, tipo assim, um protesto light, né? Eu tava na rua, tinha vários candidatos e tal, eu comecei a panfletar. Aí veio um senhor, eu fui dar um panfleto pra ele, aí ele pegou e falou assim, por que você está fazendo isso? Porque há muitos anos atrás, muitas pessoas morreram para ter o direito de votar. E você está fazendo isso? Eu falei assim, o mesmo direito que você tem de votar, eu também tenho de não querer votar. Não é uma democracia, não é verdade? Só que, infelizmente, eu sou obrigada a votar. Porque se eu não votar, eu vou pagar R$3,50 de multa. Aí ele falou assim, mas R$3 não é nada. Eu falei, R$3 não pode não ser nada para você, mas para mim, que sou trabalhadora, é. R$3 pra mim, 50 centavos faz uma falta do caramba. Tem dia que eu procuro e não acho, entendeu? Aí foi onde ele me falou assim, por que você não larga esses papéis? Vamos lá conversar com o meu candidato, que ele te pega pra trabalhar agora, pra você ganhar R$400. Eu falei assim, mas o meu direito e minhas ideias não se resumem em R$400, entendeu? Nada vai me comprar, entendeu? Aí foi onde ele ficou meio sem graça, ele tentou me convencer, entendeu? E eu saí daquele monte de povo, eu vi uma candidata lá, tal, peguei, dei aquele panfleto pra ela, vote em ninguém. Falei, você quer você aceita? Ela olhou pra minha cara assim, meio emburrada. Aí pegou o panfleto, olhou, fez uma cara de nojo e passou o panfleto adiante. Então quer dizer, a gente, mesmo direito que eles têm de
O mesmo direito que eles têm de panfletar, falar da candidatura deles, eu tenho o direito de falar pra não votar. Por quê? Porque a gente não. A gente também tá lutando por um ideal. O mesmo direito que ele tem de lutar pelo deles, a gente tem pela gente, entendeu? E é mais ou menos por aí. A gente pode induzir mais essa conversa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, desculpa. Muito maior que a importância financeira dos 3,50 é o constrangimento, né? Que a pessoa tem que passar lá pra pagar os 3,50 como se fosse uma multa, uma pena pra você não ter votado, entendeu? Você vê, você é obrigado a votar. E uma coisa interessante a citar também é esse negócio, né? Muitas pessoas lutaram pra ter o direito de você poder escolher alguém pra te representar. Pera aí, eles lutaram pelo direito e não pela obrigação. Então já tem alguma coisa errada, sabe? No momento que a gente é obrigado a dar o nosso voto, então isso não é democracia, isso não é um direito. O nosso direito a gente tá tentando fazer agora, sabe? A gente tá tentando conquistar agora através do voto nulo, enfim, através da nossa participação na política, a nossa real participação, né? E outra, número incontável de pessoas que morreram também buscando a liberdade, sabe? Tipo, isso é um estudo básico de história, assim, você consegue ver milhares e milhares de pessoas que morreram em busca de liberdade, não do direito ao voto. O direito ao voto é um passo muito simples, assim, era uma ideia que se acreditava na época, só que era um começo, assim, é o que a gente tem como voto nulo hoje, sabe? É um ponto, é algo pontual. A luta vai muito além disso. A luta pela liberdade já teve muito mais vítima do que a luta pelo direito de votar, sabe? Tipo, isso em mais de 200 anos aí tá acumulando, o capitalismo tá acumulando corpos libertários, assim, sabe? Pessoas que lutaram pelo bem de outras pessoas, assim, simples. Você quer lutar pra não ser explorado, pra que o seu vizinho não seja explorado, pra que o seu irmão de classe não seja explorado, você é morto, sabe? Tipo, essas pessoas estão lá, as pessoas estão na história, esses corpos estão lá, estão sujando a história do capitalismo, só que ninguém olha, assim, sabe? E aí? E essas pessoas não valem a minha luta agora. Valem também, sabe? E voltando um pouquinho atrás na história, né? O voto desde já não era uma ferramenta de liberdade, né? Tanto que era só os burocratas, os fazendeiros, os ricos e os letrados que 90% na época da colonização eram analfabetos e acho que 10% eram apenas letrados, entendeu? Então o voto nunca, diretamente no Brasil, foi uma ferramenta de libertação nem de liberdade pra ninguém, entendeu? Oi. Então, eu quero falar, não pode ficar à vontade, eu quero falar. Aí nesse inteirinho que eu tava lá na passeata dos candidatos, foi onde o cara chegou e me falou assim, eu falei pra ele, eu tô no meu direito de não querer votar, de protestar, entendeu? Fazer um protesto, digamos assim, formal. E outra coisa, fala pra mim, eu quero que você me fale, quer dizer, se esse cargo fosse só pra pessoa ir lá doar seu tempo grátis pra ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, ninguém ia querer. Só vai por quê? Só vai por causa da grana, das facilidades e das vantagens. Foi onde outro cara que tava escutando ficou puto da vida, chamou ele pra ir embora, aí puxou ele de mim, aí a gente terminou o papo nisso. Quer dizer, ele ficou mal sem graça, ele não teve que me responder, entendeu? Ele quis me constranger e eu acabei deixando ele constrangido, que foi muito legal. Boa noite, galera. É o Fábio que tá falando aqui. Tô entrando aqui de gaiato na conversa, mas é que quando a Cris chegou aqui na rádio falando dessa situação, até pelo fato da gente ter voltado, né, da distribuição do panfleto e deixado ela lá, ela acabou ficando lá, né, por vontade dela mesmo. E aí eu até cogitei com a galera disso, né, de repente acontecer isso, dela tá panfletando e alguém chegar com um certo discurso e tal. E daí quando ela chegou e falou isso, puta, olha que merda, né, o discurso, porque ele coloca falando isso, né, de tipo, tantas pessoas lutaram, isso é a propaganda que tá passando na TV, coloca como a questão só de você ter um posicionamento ditatorial ou fascista, né, de você você defende a ditadura ou você defende a democracia representativa, né? Ninguém coloca como possibilidade a democracia direta, né? Essa possibilidade é excluída, não é levantada, né? Então, ou você é um ditador, ou você é um fascista, você defende a ditadura militar, ou você
tem que escolher por algum representante, né? Ninguém levanta qualquer possibilidade diferente disso, né? E aí, puta, bom, é um lixo, né? Vamos ressaltar. Eu acho que a importância, só completar, essa eu acho que é a importância mesmo, né? Da atitude que vocês estão tomando, da campanha que vocês estão levantando. Daí o que a gente também defende, eu acho que está próximo também do que vocês estão levantando por São Paulo, né? Vamos ressaltar que o que eles fez foi um ativismo direto, né? A palavra ativismo nessa hora é bem importante estar ressaltando. O que ela colocou ali, eu achei interessante a questão de você receber, né, o dinheiro e aí você se torna um cabo eleitoral ali, né? A moeda de troca é essa, né? O que a gente estava discutindo antes, né? Você não tem o que comer, né? Durante o mês inteiro, durante os anos todos vão passando, você não arruma emprego, porque a realidade é essa, não tem escola, não tem saneamento, aí chega no ano de eleição, o candidato te oferece, né? Todas as questões. E o que eu achei mais interessante também foi a questão do que a gente estava até discutindo antes, do candidato, quando ele se elege, ele não é mais da classe de origem, né? Então não é a questão, vote no operário Lula, que o operário Lula vai ser o candidato dos operários. Tudo bem que aumentou a quantidade de fábricas, a quantidade do operariado brasileiro aumentou durante o governo Lula, coisa que tinha decaído durante o governo Fernando Henrique. E nos anos 90 o operariado brasileiro declinou por causa da automatização das fábricas, né, toda a questão das demissões em massa que o Fernando Henrique e as montadoras, né, as empresas executaram. Durante o governo Lula, o movimento operário aumentou, só que isso não quer dizer que a qualidade de trabalho tenha aumentado e os salários também, e toda a qualidade de vida, não. Hoje em dia a gente vive uma realidade que o movimento operário é cada vez maior, só que toda a sua exploração ainda é uma exploração do século XIX. É claro que tem algumas empresas que têm alguns benefícios a mais, outros a menos, né? Mas a realidade é uma só, né? Eu sou totalmente anti-Lula, né, velho? Pra mim, eu fico me perguntando quanto tempo ele trabalhou de operário mesmo, né? Eu já ouvi falar que foram 2 anos, 1 ano, sabe? O filho dele é bilionário, velho. Que filho de operário é milionário, cara? Pra mim ele é um belo de um pilantra que eu não ressalto nada que ele faz. Pra mim, pra quem tem até suspeitas aí com ligações com as Farc, não merece prestígio nenhum. Então, aí até questão do recorte de classe, do operário, aí a Aline tinha falado do lance da Dilma, né? A Dilma ser a mulher, então representante mulher, aí o Barack Obama ser o representante negro. Isso não vai mudar porque todos eles têm a classe burguesa, a classe capitalista como essência, né, deles, né? Então não tem como, vote em mim porque eu sou mulher, vote em mim porque eu sou negro, vou defender. Não, no momento que você chegar no ambiente parlamentar, no ambiente do executivo e tal, você vai aplicar a forma que já está estruturada e é imutável. Ou seja, quem manda no país são as grandes empresas, né? O judiciário tem um poder que por si só às vezes é até maior do que o poder legislativo, né? Então você não está a mídia tem um poder que às vezes é mais poderoso ainda do que tudo. Então é um jogo de brincadeira, né? Você vote lá em mim porque eu vou poder fazer. O vereador não faz porra nenhuma, mesmo que se ele quisesse ele não ia poder fazer merda nenhuma, porque toda a estrutura hierárquica de poder está constituída para não dar certo, né? O que você falou é muito importante ressaltar mesmo, que é o papel da mídia, né? A gente vê que a mídia ela faz realmente propaganda eleitoral para candidato, entendeu? Edita matéria, né? Enfim, e tá a serviço, sim. Aí entra a questão das trocas que você colocou em relação às grandes empresas, né?
Isso você não vê nem apenas só nos telejornais, mas isso está embutido até na novela, isso está embutido no ramo de programação todo. A gente discutindo aqui o Jornal da Band, fazendo toda uma campanha para deslegitimar o aquecimento global. Então eles chamaram o cara da USP para falar que não existe aquecimento global, e os militantes de esquerda que estão defendendo, que defendiam a não alteração do Código Florestal, que defendiam a permanência do código para não piorar mais ainda do que já está, eles falaram que seriam loucos, né? Esses militantes são loucos porque estão fora da realidade, porque não existe aquecimento global, não existe enfrentamento, não existe um impacto da natureza como as pessoas estão falando. Não, tudo isso é mentira. E isso passando no horário nobre para milhares de pessoas, né? Então, há um tempo atrás eu não acreditava mesmo num total aquecimento global, né? Mas depois fui dar uma estudada mesmo, vi um documentário bem interessante, retratando bem a situação do mundo. É bem precário mesmo o negócio, né? Então, tem como negar o inegável. Então, só pra falar, eu estudo nessa área, né? Eu faço gestão ambiental e na USP também. E essa questão de acadêmico da USP ser a favor ou contra de aquecimento global, isso é um debate ainda, né? Isso não está formulado, isso não tem um consenso. Ou seja, você chamar um professor da USP que é contra, e às vezes nem é a área dele também, às vezes a área de especialidade dele é outra, isso é uma coisa a ser levada em consideração. Às vezes é uma coisa que ele não sabe bem, ele tem uma ideia, e você não chamar outras pessoas que são a favor para criar o debate, você está induzindo a própria resposta, né? Então você pega uma pessoa que é doutorado pela USP, um professor é doutorado normalmente, e você vai rebater ele com um monte de pessoas que são militantes e que são tidos como pessoas que trabalhadores, como eu, como você que está ouvindo, sabe? Que diz que não tem credibilidade. Como não tem credibilidade? Tipo, um doutorado da USP não é melhor que uma pessoa que está na rua, que está trabalhando todo dia. Até porque talvez um aquecimento global não atinja um doutorado da USP, não vai atingir o dono da Band, vai atingir você, vai atingir a mim, vai atingir quem necessita dos meios, sabe? Quem não pode estocar comida por eras e eras como eles podem, sabe? Eles têm dinheiro, a gente não tem. Tipo, se tem gente lutando contra o novo Código Florestal, não é por loucura, não é porque a gente quer que pessoas passem fome. Tem vários estudos que mostram que, porque assim, eles querem essa questão mudando um pouco de assunto, assim, não radicalmente, né, porque tá envolvido com política, com democracia representativa. Tipo, por que a gente não pode chegar lá e falar, não, eu não quero esse novo Código Florestal? Porque a democracia é representativa, você escolher um cara pra te representar, e se ele tá falando que ele quer porque você quer, isso é uma grande injustiça, sabe? A democracia representativa tá calando a sua boca, tá calando a nossa voz. E aí uma questão que eles dizem que é necessário esse Código Florestal é porque você precisa aumentar a produção de comida, né, no Brasil, produção agropecuária. Só que assim, a produção agropecuária que a gente tem, só a produção familiar já era o suficiente pra gente se manter. Só a familiar, que é praticamente 70%, assim, se eu não me engano. A familiar, como vocês sabem, ela não é tão grande, ela não é latifundiária, ela não tem maquinário, é uma produção muito mais manufaturada, tipo, muito mais manual, ou seja, produz muito menos. E só com essa a gente já consegue manter praticamente o país sem importar nada. Por que você precisa de mais áreas para plantio? Porque você precisa exportar. Você precisa exportar o quê? Exemplo, laranja. Para comprar o quê? Suco de laranja. Ou seja, você compra suco de laranja importado mais caro, com laranja plantada dentro desse país, que você poderia comprar muito mais barato se viesse direto para o local onde você mora. Ou seja, qual que é o jogo? O jogo é ganhar dinheiro com importação. E outra situação ainda, o aumento de área para plantio não garante o aumento de produção. E não garante que essa produção vá ser consumida aqui dentro. O que garante o aumento de produção é investimento em tecnologia. E a gente não tem necessidade alimentar, assim, a gente tem por questão capitalista. As pessoas passam fome hoje na rua porque o sistema é capitalista e não é por produção. A produção está estourando o número de pessoas que tem, tanto produção pecuária quanto de agronomia. Exatamente, tem a questão do desperdício.
Tem a questão da exportação, da não distribuição, sabe? Ou seja, tem pessoa passando fome hoje porque o sistema é capitalista, porque ela não pode comprar comida, sendo que a comida é jogada no lixo, sabe? Ou seja, a questão desse Código Florestal é ridícula. Tem muito doutorado da USP também falando que é ridícula, já que é pra colocar no mesmo parâmetro de credibilidade. Tem muito doutorado da USP também falando que é ridículo, até porque muitos são meus professores. Então eu ouço a opinião dos dois lados. E outra coisa, por que a gente não pode chegar lá e falar: meu, esse Código Florestal não tá dando certo, olha isso, essa necessidade não é factível, vocês estão inventando pra alimentar ruralista. Porque simplesmente no momento que você vai lá exercer sua cidadania, entre aspas, você está dando a sua voz, está dando a sua decisão, está dando todo o seu poder de mudança para alguém que vai defender que outras pessoas lucrem com o seu trabalho, com o trabalho de outras pessoas que, na maioria das vezes, é um trabalho escravo, um trabalho subhumano, assim. Então são várias questões que está inserida no sistema capitalista, nessa democracia representativa, que acaba calando a sua voz em coisas como essa, como um Código Florestal que podia ser resolvido de outra forma, de uma forma muito mais voltada para a população, assim. Eu gostaria de fazer aliás, duas perguntas para a galera do voto nulo, mas antes só fazer uma observação que você falou do território, que a quantidade de território que cultiva a produção familiar, né? Pra galera ter uma noção, esse território corresponde só ao estado de Minas Gerais, 20% do território brasileiro só. 80% é produção para exportação, né? Ou não é para produção de alimentos, né? Mas só voltando a pergunta que eu queria fazer, é o seguinte: quais eram mesmo? Não, eu sei quais eram. Eu não tô lembrando a primeira. Mas bom, eu fico pensando muito no lance do seguinte, né? De antes de começar a panfletar qualquer coisa, né? De referente a voto nulo ou a outra campanha, a discussão real que a gente vai fazer quando perguntarem pra gente, assim como perguntam para outros candidatos, né? Qual é mais legal isso daqui e tal, mas qual é a proposta que isso daqui tem? Beleza, eu vou votar nulo, mas e aí? Vamos se organizar, a gente tem que se organizar. O que é se organizar? Então eu queria perguntar para vocês qual é a discussão, né? Se vocês, assim, vocês falaram que inclusive acreditam no trabalho de base e tal, mas qual é a discussão, né, que vocês fazem, né, referente a isso, né, como propostas reais, assim, não como propostas que tem, né, os governos aí, essas propostas e tal, mas que realmente tenha, assim, né, alguma coisa de fato, né? Organize-se. O que é organizar-se? Né? Eu penso muito que a questão, né, para mim seria organizar. Se a gente levantar as demandas locais, cada lugar tem suas demandas, não dá pra gente montar uma cartilha, né, padrão para todo lugar. Cada região tem suas urgências. E acho que a primeira coisa é as pessoas identificarem essas demandas e aí elas lutarem para resolvê-las ou pressionar o Estado, comprovando que ele não vai atendê-las, e de fato, né, fazer valer a democracia direta, mesmo que não seja a intenção do Estado tê-la. Então é isso, acho que a pergunta é essa. Eu queria fazer a primeira antes dessa, mas depois eu lembro. É isso aí. Então,